Uma mulher descobre que uma garotinha roubou o pão de sua padaria durante uma semana, mas quando ela decide seguir a garota, ela descobre algo ainda mais chocante e chora amargamente. Lúcia despertou com o alarme às 5h30 da manhã, antes mesmo do sol nascer no horizonte. O toque insistente do despertador era um lembrete diário de sua nova realidade como proprietária da padaria que havia herdado de seu pai. Ao lado dela, Pedro, seu marido, ainda dormia profundamente. Com um leve toque, ela o acordou, depois se espreguiçou e, relutantemente, se levantou da cama. Lúcia e Pedro formavam um casal inseparável, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Ela, com 25 anos, e ele, com 26, dedicavam-se de corpo e alma à padaria que Lúcia havia assumido após o falecimento de seu pai no ano anterior, devido a uma parada cardíaca. Para Lúcia, seu pai era sua única família. E a modesta padaria onde ele tinha dedicado décadas de sua vida era tudo o que havia restado dele. Diante da escolha entre vender o estabelecimento ou assumi-lo, ela optou por continuar o legado da família. Pedro, por sua vez, formado em gastronomia, encontrou na padaria um local para expressar sua paixão pela culinária. Cada pão que ele preparava era uma obra de arte e seus doces e salgados eram disputados pelos clientes. Lúcia gerenciava com habilidade a parte administrativa e o atendimento ao público, garantindo que cada cliente se sentisse em casa naquela pequena padaria do bairro. Unidos pelo sonho de manter viva a tradição familiar, o jovem casal transformou o espaço em um ambiente familiar e acolhedor. A padaria passou por uma pequena reforma, mantendo seu charme rústico, típico das padarias de Minas Gerais. Os móveis de madeira escura e vitrines brilhantes exibiam os produtos frescos e apetitosos que atraíam os moradores locais todas as manhãs. Naquela manhã ensolarada, como todas as outras, o casal deixou seu pequeno apartamento e seguiu a pé até a padaria, que ficava a apenas 3 quarteirões de distância. A brisa matinal refrescante ajudava a despertar os sentidos, transformando a curta caminhada em um momento de tranquilidade antes do início da agitação do dia. Ao chegarem à padaria às 6 horas em ponto, Pedro logo desapareceu nos fundos, dirigindo-se diretamente para a cozinha para começar a preparar os primeiros pães do dia. Enquanto isso, Lúcia iniciou sua rotina diária, arrumando mesas e cadeiras, abrindo as janelas para deixar entrar a luz dourada do amanhecer. A jovem cuidava de cada detalhe com carinho, certificando-se de que tudo estivesse perfeito para receber os clientes. Ela verificou o caixa, ajustou os produtos nas vitrines e preparou a máquina de café para servir as primeiras xícaras da manhã. A atmosfera na padaria era familiar e acolhedora, onde cada cliente era recebido com um sorriso caloroso e um serviço atencioso. Às 6h30 da manhã, os primeiros clientes começavam a chegar, ávidos pelas delícias matinais que apenas a padaria de Lúcia e Pedro podia oferecer. O sol já começava a lançar seu brilho dourado sobre a fachada da padaria, e a jovem podia ouvir o som reconfortante dos pães assando na cozinha. O ambiente estava vivo, com conversas suaves e o aroma tentador de café fresco e pães recém-saídos do forno. Enquanto atendia um cliente, Lúcia refletia sobre as responsabilidades que assumira ao decidir manter a padaria em funcionamento. Para ela, o estabelecimento não era apenas um negócio, era um legado familiar que ela se orgulhava de preservar. As pessoas não vinham apenas para comprar pães e doces, vinham em busca de um momento de conforto e familiaridade em um mundo movimentado. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos por murmúrios crescentes entre os clientes que estavam sentados, aproveitando seu café da manhã. Olhares curiosos e sussurros indicavam algo fora do comum. Uma garotinha maltrapilha havia chamado a atenção de alguns clientes. Lúcia conseguiu vislumbrar a figura da menina à distância, a observando apenas de longe, do balcão. Não era uma cena comum. Lúcia avistou a garotinha de longe atrás do balcão, enquanto atendia os clientes que aguardavam na fila com suas cestas cheias de pães. O rostinho da menina estava oculto, mas seu vestido surrado e os pezinhos descalços eram visíveis. Como não podia deixar o caixa para ajudar a garotinha, apenas se apresentou para atender os clientes, mantendo seu sorriso e cordialidade de sempre.
No entanto, quando finalmente teve um momento para verificar novamente, a garotinha já havia desaparecido, deixando Lúcia inquieta e preocupada. Quando ela compartilhou suas preocupações com Pedro durante o trajeto de volta para casa daquela noite, ele também expressou sua preocupação. Naquela noite, enquanto se deitava na cama ao lado de Pedro, Lúcia não conseguia tirar a imagem da garotinha de sua mente, mas suas preocupações logo se dissiparam na medida que sua mente cansada foi envolvida por um sono profundo. Lúcia observava a garotinha com crescente curiosidade e preocupação. Aquela figura frágil e solitária, sempre presente nas manhãs agitadas da padaria, despertava um misto de compaixão e intriga. Cada vez mais inquieta, Lúcia tentava vislumbrar os detalhes que a garotinha escondia tão habilmente dos olhares dos outros clientes. Em uma manhã particularmente movimentada, quando Lúcia estava ocupada atendendo uma fila crescente de clientes, seus olhos encontraram os da garotinha por um breve instante. Havia uma expressão de necessidade e de timidez em seu rosto sujo, um contraste marcante com a vivacidade do ambiente ao redor. Antes que Lúcia pudesse agir, a garotinha se desvaneceu novamente, como se fosse feita de sombras. Durante toda uma semana, por volta das 9 horas, o momento de maior movimento na padaria, Lúcia observava do balcão a garotinha perambulando entre os clientes. Sempre que tentava se aproximar, a menina desaparecia. Essa situação deixou a jovem profundamente intrigada. Em uma conversa entre ela e seu marido, ele mencionou sua preocupação de que a garotinha poderia estar faminta e talvez não tivesse dinheiro para comprar nada. Lúcia só conseguia sentir compaixão, mas era frustrante, pois cada vez que tentava ajudar, a garotinha se esvaía na multidão de clientes. Presa no balcão, incapaz de abandonar seu posto, Lúcia se perguntava o que poderia fazer para descobrir mais sobre aquela enigmática presença que a visitava diariamente. Até que um dia, uma oportunidade finalmente se apresentou. Ana, a irmã de Pedro, chegou à cidade para uma visita e, durante uma conversa, Lúcia compartilhou a história da garotinha maltrapilha que frequentava a padaria e sempre sumia. Compreendendo a situação de Lúcia, Ana se ofereceu prontamente para assumir o caixa no dia seguinte, permitindo que Lúcia pudesse finalmente investigar a situação. Então, na manhã seguinte, antes da padaria abrir, Lúcia explicou a Ana as operações do caixa e outras responsabilidades, enquanto Pedro as observava com um sorriso encorajador. Lúcia, então, se posicionou discretamente em uma das mesas, esperando pelo momento habitual. Quando o relógio se aproximava das 9 horas, a garotinha entrou sem fazer qualquer barulho e logo se enfiou no meio da multidão de clientes. A jovem a observou com cautela, percebendo cada detalhe: os cabelos desgrenhados, as roupas surradas, os pés descalços e machucados, os olhos expressando uma mistura de necessidade, medo e determinação. Lúcia não conseguia desviar os olhos. Ela viu a garotinha olhar cautelosamente em direção ao caixa. Então, com um movimento rápido e preciso, ela pegou uma baguete de pão e a escondeu sob o vestido. Em um piscar de olhos, a garotinha desapareceu da padaria, correndo tão velozmente quanto tinha entrado. Tudo havia acontecido tão rápido que Lúcia nem teve tempo de reagir. A garotinha não devia ter mais do que 8 anos, e naquele instante, Lúcia percebeu que ela vinha fazendo aquilo durante toda a semana, roubando pão todos os dias. Entretanto, de seu posto no balcão, os clientes altos obscureciam a pequena figura da garotinha, impedindo Lúcia de ver o que ela estava fazendo. Ana lançou um olhar confuso para Lúcia, que se levantou de um salto e saiu correndo da padaria em perseguição à garotinha. Por um momento, Lúcia quase a perdeu de vista, mas conseguiu avistar seu vestido surrado dobrando a esquina. A jovem correu atrás dela o mais rapidamente que pôde, mas a garotinha era ágil e veloz, e seus pezinhos descalços e machucados corriam com determinação. Finalmente, Lúcia alcançou a garotinha em um beco sem saída. Ofegante, ela se deparou com algo que a deixou sem palavras. A garotinha, de costas para Lúcia, estava agachada ao lado de um menino ainda mais jovem que segurava a baguete de pão com as mãos trêmulas. Seus rostos sujos e famintos revelavam a dura realidade que enfrentavam.
Lúcia ficou paralisada por um instante, compreendendo que a garotinha não estava roubando para si, mas para alimentar seu irmãozinho. Seu coração se encheu de compaixão e tristeza ao mesmo tempo. Ela se aproximou lentamente, sem querer assustá-los. "Oi, querida." A garotinha virou-se lentamente para encarar Lúcia. Seus olhos grandes e cheios de desconfiança. O menino ao lado dela olhou para Lúcia e escondeu o pão atrás de si. "Por favor, não precisam ter medo. Eu não vou machucá-los", disse suavemente. "Vocês estão sozinhos? Onde estão seus pais?" A garotinha olhou para Lúcia com os olhos cheios de medo e segurou a mão do garotinho, pronta para uma fuga, se necessário. "Estamos sozinhos", respondeu com lágrimas formando em seus olhinhos inchados. Lúcia sentiu um aperto no coração ao ver aquelas duas crianças sozinhas e mal cuidadas, sofrendo com a vida injusta das ruas. "Eu notei que você veio na padaria todos os dias essa semana", Lúcia comentou, fazendo a garotinha ficar de olhos arregalados. "Imagino que devem estar com fome." A pequena, que agora começava a olhar para Lúcia com um olhar de esperança, olhou para o garotinho e suspirou. "Estamos sim", respondeu com um olhar triste. Lúcia estendeu a mão e com um olhar gentil disse: "Venham comigo. Eu vou preparar um café da manhã delicioso para vocês." Os olhos das criancinhas se encheram de felicidade e o garotinho até chegou a dar uns pulinhos de alegria. Lúcia pegou as duas crianças pela mão e voltou para a padaria assim que ela entrou pela porta. Ana saiu de trás do balcão e foi correndo até eles. "Lu, onde você foi? Eu estava preocupada", disse, abraçando a jovem e notando as crianças se escondendo atrás dela. "Pedro, venha ver." Pedro saiu da cozinha apressado, limpando suas mãos sujas de farinha em seu avental. "O que aconteceu?" perguntou, olhando para a Lúcia e depois para as crianças. "Precisamos conversar", sua esposa respondeu séria e preocupada. Pedro dirigiu-se rapidamente para a cozinha e começou a preparar uma refeição reforçada para as crianças. Enquanto isso, Ana cuidou de fechar a padaria diante da situação emergencial e Lúcia se sentou com as crianças, buscando entender melhor a história delas. Ela perguntou por que estavam sozinhas e como tinham acabado naquele beco. A garotinha, Julinha, de apenas 8 anos, e seu irmãozinho, Marquinhos, de 6 anos, tinham acabado de perder a mãe há uma semana. Tudo começou quando o pai abandonou a família há alguns meses, deixando a esposa com 2 filhos pequenos para criar sozinha. Sem conseguir arrumar um emprego e pagar o aluguel, a mãe e as crianças foram despejadas de casa, sem nenhuma misericórdia. Após um mês difícil, morando nas ruas, a mãe sucumbiu a uma pneumonia severa. Julinha acordou um dia no beco em que moravam e tentou em vão acordar sua mãe, que estava gelada e pálida. Com o coração partido e sem saber o que fazer, Julinha pegou seu irmãozinho pela mão e saiu em busca de ajuda pelas ruas da cidade. Depois de 3 dias sem comer, Julinha avistou a padaria de Lúcia e Pedro e, desesperada, decidiu arriscar roubar algo para comer. No primeiro dia ela conseguiu uma baguete, sem ser notada. No dia seguinte voltou e continuou, retornando todos os dias desde então. Aquela baguete diária se tornou a única refeição dela e de Marquinhos. E então eles passaram a morar naquele beco onde Lúcia os encontrou, por ser perto da padaria. Lúcia, Pedro e Ana ouviram a história das crianças com o coração partido. Os 3 se sentaram juntos em uma mesa, observando as crianças devorarem a refeição que Pedro havia preparado, enquanto tentavam decidir o que fazer a seguir. "Devemos chamar o conselho tutelar, não é?" sugeriu Ana, olhando preocupada para as crianças. "Será que já encontraram o corpo da mãe?" perguntou Pedro com a voz embargada pela tristeza da situação. "O que vai acontecer com eles agora, senhor?" Lúcia murmurou com os olhos marejados. Os 3 discutiram as possibilidades, pensando o que seria melhor para as crianças em meio a tanto sofrimento. Após uma conversa difícil e carregada de emoção, concordaram que chamar as autoridades era o caminho mais responsável e seguro. Foi Lúcia quem fez a ligação para o conselho tutelar, e então aguardaram ansiosamente a chegada de um oficial para avaliar a situação. Enquanto esperavam, o ambiente na padaria estava carregado de uma mistura de compaixão e preocupação.
As crianças, agora alimentadas e cuidadas, brincavam de forma tímida em um canto, alheias à gravidade das conversas dos adultos ao redor. Quando os oficiais chegaram, foram informados sobre a situação das crianças e da trágica história de sua mãe. Eles ligaram imediatamente para a polícia e descobriram que o corpo da jovem mãe já havia sido recolhido, mas lamentavelmente enterrado como indigente. Essa notícia foi um golpe duro para os 3 jovens, que sentiram uma mistura de tristeza e impotência diante das circunstâncias. As crianças foram conduzidas ao orfanato da cidade, onde aguardariam uma decisão final sobre o seu destino. Enquanto se despediam, Julinha abraçou Lúcia com força, agradecendo emocionada por ela não ter chamado a polícia pelo roubo dos pães. Eles observaram as crianças partirem no carro com os oficiais, sentindo um vazio no coração ao vê-las irem embora. De volta ao apartamento, Lúcia e Pedro estavam exaustos e preocupados. Passaram a noite discutindo sobre o que haviam presenciado e sobre o futuro incerto das crianças. A gravidade da situação pesava sobre eles, deixando-os com uma sensação de responsabilidade e compaixão. No dia seguinte, Ana, a irmã de Pedro, voltou para sua cidade, deixando o casal novamente sozinho, a caminho da padaria. No entanto, algo estava diferente. Lúcia e Pedro não conseguiam tirar as crianças da cabeça. A imagem de Julinha e Marquinhos, sozinhos e desamparados, assombrava seus pensamentos e eles se perguntavam qual seria o destino dos pobrezinhos. Durante 3 dias, a angústia do casal apenas cresceu. Eles mal conseguiam se concentrar no trabalho e as noites eram repletas de discussões sobre as crianças e a tristeza de sua situação. A preocupação tomou conta deles de tal forma que, em uma noite particularmente inquieta, Lúcia decidiu que precisavam tomar uma decisão e chamou Pedro para uma conversa séria. Sentados na pequena mesa da cozinha, Lúcia expressou suas preocupações. Ai, amor, eu não consigo parar de pensar na Julinha e no Marquinhos. Eles não têm mais ninguém. Não podemos deixá-los à mercê do destino. O marido, compartilhando o mesmo sentimento, respondeu. Eu sei, Lu, eu sei, mas o que nós podemos fazer? Perguntou, arrasado. Após uma longa conversa, o jovem casal decidiu que não poderiam abandonar as crianças à própria sorte, e mesmo que nunca tivessem pensado em ter filhos até então, o jovem casal tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. No dia seguinte, com os corações cheios de esperança e determinação, foram até o orfanato. Ao chegarem, foram recebidos pela diretora, uma mulher gentil que ouviu atentamente a história do casal e o desejo deles de adotar as crianças. Lúcia explicou com emoção. Elas precisam de uma família e nós queremos ser essa família. Queremos dar a elas um lar, amor e segurança. A diretora, sensibilizada pela sinceridade e dedicação do casal, prometeu ajudá-los a iniciar o processo de adoção. Quando Julinha e Marquinhos souberam da notícia, pularam de alegria, enchendo o coração de Lúcia e Pedro de felicidade. O processo de adoção foi longo e exigente, mas cada etapa valeu a pena. O casal passou por entrevistas, avaliações e visitas domiciliares, enfrentando cada obstáculo com determinação e amor. Finalmente, após meses de espera e incerteza, receberam a notícia que tanto aguardavam. Julinha e Marquinhos eram oficialmente seus filhos. Com a adoção concluída, a vida do casal passou por várias mudanças. Decidiram se mudar para uma casa maior para acomodar melhor a nova família. Como viviam perto da padaria e pagavam um aluguel acessível, conseguiram economizar uma quantia significativa ao longo dos anos. Com esse dinheiro, compraram uma casa espaçosa e um carro, garantindo conforto e praticidade. A rotina do casal também havia mudado. As manhãs, antes dedicadas exclusivamente à padaria, agora começavam com Lúcia e Pedro levando as crianças à escola. Lúcia preparava o café da manhã com carinho, enquanto Pedro se certificava de que as mochilas estivessem prontas. Depois de deixar Julinha e Marquinhos na escola, seguiam para a padaria, onde continuavam a dedicar-se ao negócio da família. À tarde, Pedro buscava as crianças na escola e os levava para a padaria. Lá, a família tomava café da tarde juntos, compartilhando as histórias do dia e fortalecendo os laços entre eles. Lúcia se emocionava ao ver Julinha e Marquinhos correndo pela padaria, rindo e brincando, sabendo que o legado de seu pai estava sendo preservado e passado para a próxima geração.
A felicidade e a satisfação tomaram conta da vida do casal. Sentiam-se realizados ao ver a transformação na vida das crianças e em como haviam se adaptado tão bem à nova realidade. O amor e a segurança proporcionados por Lúcia e Pedro fizeram com que Julinha e Marquinhos florescessem. Além disso, o casal decidiu honrar a memória de Suzane, mãe das crianças. Procuraram o túmulo dela, pois havia sido enterrada como indigente, e decidiram comprar uma lápide digna que refletisse o sacrifício que ela fez pelos filhos. Escolheram uma pedra bonita e mandaram gravar uma mensagem carinhosa, assegurando que o amor e a dedicação dela jamais seriam esquecidos. Agora, com uma família completa e unida, Lúcia e Pedro viviam uma nova fase de suas vidas. O amor que compartilhavam com Julinha e Marquinhos encheu a casa de alegria e trouxe um novo propósito para seus dias. A padaria continuava a prosperar, agora com o apoio e a presença constante das crianças, e a certeza de que o legado do pai de Lúcia continuaria vivo por gerações. Juntos enfrentaram os desafios e celebraram as vitórias, vivendo felizes para sempre, provando que o amor pode mudar vidas. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Uma noite que deveria ser romântica se transformou em uma tragédia sem precedentes. Mas quando um morador de rua invade um hospital e sussurra algo no ouvido de uma mulher em coma, todos ficam paralisados com a verdade. Ária, uma jovem de 30 anos, com um sorriso radiante e olhos cheios de esperança, deixava o prédio da empresa onde trabalhava. Era um finzinho de tarde ensolarado, como qualquer outro, com um céu límpido e o sol prestes a se pôr. O clima estava agradável e tudo parecia normal, exceto pelo turbilhão de emoções que ela sentia por dentro. Era um dia especial para a jovem. Em breve, ela teria seu primeiro encontro às cegas, uma nova tentativa de encontrar o amor depois de anos de desilusões. Caminhando pelas ruas da cidade, Ária pensava em sua vida amorosa passada, sendo filha de um renomado empresário, dono de uma das maiores empresas de investimento do estado, empresa na qual ela própria trabalhava. Suas experiências anteriores haviam sido repletas de decepções. Ela recordava como seus namoros eram frequentemente marcados por interesseiros, parceiros que sempre estiveram mais atraídos por sua fortuna do que por sua personalidade. Seu último relacionamento havia sido particularmente doloroso. Durou 3 anos, porém terminou em traição, quando a moça descobriu que seu namorado estava secretamente coletando informações sobre a empresa de seu pai, planejando um processo fraudulento, um golpe para extorquir dinheiro da família. Aquela experiência deixou Ária sem chão, só que também determinada a encontrar alguém que a valorizasse como realmente ela era e não pelo que ela possuía. Após chegar em casa, a jovem refletia se foi ou não uma boa ideia sua decisão de tentar os aplicativos de relacionamento. Talvez dessa vez seja diferente, pensava, imaginando o encontro. Será que ele vai gostar do meu vestido vermelho? Será que nós vamos ter uma conexão real? Esses pensamentos ocupavam sua mente, enquanto a mulher se preparava para o encontro, escolhendo cuidadosamente sua roupa e maquiagem, tentando otimizar suas chances de um encontro bem-sucedido. Finalmente pronta, Ária dirigiu-se ao restaurante, com um misto de nervosismo e expectativa borbulhando dentro dela. Porém, ao estacionar seu carro, antes mesmo de entrar no local, seu coração se apertou ao testemunhar uma cena desoladora. Na calçada, bem ao lado da entrada do restaurante chique, um homem estava lá que parecia ter sido esquecido pelo mundo. Um morador de rua, com roupas rasgadas e sujas, uma expressão de tristeza. O coitado estava deitado de forma desamparada, quase se misturando ao cinza do concreto.
A mulher, movida por um impulso de compaixão, aproximou-se dele e estendeu algumas notas, tentando oferecer um pouco de alívio em sua situação desesperadora. "Tenha uma boa noite, moço." Ela lhe desejou e entrou. O homem estava com os olhos arregalados como se estivesse tenso, embora surpreso pela gentileza inesperada. Arya estava imersa na empolgação de seu encontro. O restaurante que o seu date escolheu era chique, requintado, muito romântico. Sentada à frente dele, um homem bonito cuja presença elegante a impressionava, a moça sentia uma faísca de algo novo e emocionante. Eles conversavam animadamente, compartilhando risadas e interesses em comum. "Você já foi a Roma? Eu sempre sonhei em ver o Coliseu", disse ela com seus olhos brilhando de entusiasmo, quando descobriu que ele tinha parentes na Itália. "Na verdade, sim, é uma cidade incrível. Você iria adorar. Podemos ir lá um dia." Ele respondeu claramente, encantado por sua companhia. Enquanto os pombinhos se perdiam na conversa, de repente, sem aviso nenhum, uma perturbação do lado de fora começou a atrair a atenção de todos no restaurante. O morador de rua, que a jovem rica havia encontrado há poucos minutos, começou a bater freneticamente nas portas de vidro do estabelecimento, gritando apavorado por atenção. Ei, me deixem entrar, eu preciso falar com ela!" A voz do homem estava carregada de urgência e desespero e ecoava pelo ambiente sofisticado. Funcionários do restaurante e a segurança correram para a entrada tentando acalmar a situação. "Por favor, senhor, este é um lugar refinado. Você está incomodando os nossos clientes", insistiu um dos garçons, com sua voz misturando firmeza e preocupação. A Arya observava a cena com uma pontada de empatia cruzando seu rosto. Ela se virou para o seu acompanhante, um pouco abalada pelo incidente. "Coitado, talvez ele só esteja com fome", comentou com um suspiro. "Sim, a situação é muito triste." Ele concordou, tentando manter a conversa leve. O acompanhante se inclinou para a mulher, sussurrando algo para desviar sua atenção do caos do lado de fora. Estava muito barulho por conta dos berros do sem-teto. Só que o morador de rua, vendo a jovem com o acompanhante, aumentou o tom de sua voz, agora gritando com mais intensidade. Ele vai! Deixe-me entrar!" No auge daquela confusão, a moça, que até então estava sorrindo e descontraída, bebendo e conversando, subitamente, sem mais nem menos, simplesmente desabou da cadeira, desmaiando. A reação foi imediata. Seu acompanhante e outros clientes que estavam perto, em estado de choque, gritaram: "Meu Deus, ela desmaiou!" Rapidamente ele amparou a cabeça dela para evitar que engasgasse e pediu ajuda. "Tragam o carro. Eu vou levá-la ao hospital mais próximo, o Saint-Omer." Ele anunciava aos garçons para que avisassem aos manobristas. Em questão de minutos, o carro foi trazido à frente do restaurante, com a ajuda dos funcionários que seguravam o morador para que ele não se aproximasse da jovem. O homem estava incontrolável, ainda berrando, que precisava falar com a moça. A Arya foi delicadamente colocada no banco de trás do veículo. Seu acompanhante, ainda em pânico, dirigiu o mais rápido possível em direção ao hospital, com a mente repleta de preocupação e temor pelo que havia acabado de acontecer. Em um estado de desespero total, o homem chegou ao Hospital Saint-Omer, carregando a jovem desmaiada nos braços. Sua voz estava carregada de pavor e urgência, enquanto clamava por ajuda. "Por favor, ela pode ter sofrido um AVC ou algo pior", gritava ele enquanto os médicos e enfermeiros corriam para atender a emergência. "O que aconteceu, senhor?" perguntaram. Eu não sei, ela só tombou." Ele estava apavorado. A Arya foi rapidamente colocada em uma maca e levada para a sala de emergência, com a equipe médica trabalhando fervorosamente para estabilizá-la. No entanto, algum tempo depois, a situação da jovem rica tornou-se um enigma médico. Ela permanecia em um estado de coma, não respondendo a nenhum estímulo ou tratamento. Os doutores estavam perplexos. Muitos e muitos testes foram feitos para detectar qualquer sinal de intoxicação, AVC
ou qualquer outra condição que pudesse explicar seu súbito desmaio, mas todos os resultados voltaram negativos. Não havia nenhum indício clínico que pudesse explicar o misterioso coma da moça. Enquanto isso, o pai dela, Anthony Macaulay, o empresário influente e agora aflito, foi imediatamente informado sobre a situação crítica e incomum de sua filha. Ele chegou ao hospital visivelmente abalado, com seu rosto pálido de preocupação. Lágrimas misturavam-se à angústia em seus olhos, enquanto ele ouvia os médicos relatarem o diagnóstico incerto. "Não temos certeza do que causou isso, Sr. Anthony", disse um dos médicos com uma voz cheia de preocupação. "Fizemos todos os exames possíveis, mas sua filha simplesmente não reage. Não faz nenhum sentido ela ter desmaiado. Não sabemos o que está causando o coma." O milionário, intrigado e louco por respostas, procurou pelo homem que estava no encontro com sua filha. "Onde está o acompanhante dela? Eu queria que ele me contasse o que aconteceu." Mas, para sua surpresa e indignação, descobriu que ele havia desaparecido sem deixar vestígios. Nesse momento, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, e as palavras que ouviu do outro lado da linha fizeram seu coração parar. "Boa noite, Sr. Anthony Macaulay. Nós somos os responsáveis pelo estado de sua filha. Ela está num coma que nós podemos reverter. Queremos $2 milhões para que ela volte a acordar." A voz era fria e calculista. Aquele pai, consumido pelo medo e pela raiva, já percebendo que se tratava de um atentado, gritou no celular: "O que vocês fizeram com a minha filha? Envenenaram ela?" A resposta veio com uma calma assustadora. "E o preço é 2 milhões. Anthony olhava para sua filha deitada ali, imóvel na cama do hospital. Sua mão agora gelada estava entre as dele, que a segurava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então concordou em pagar o resgate. "Eu faço o que for preciso, mas tragam minha filha de volta", suplicou ele, enquanto um sentimento de impotência e desespero o inundava. Entretanto, enquanto aguardava as próximas instruções dos sequestradores, Anthony estava longe de imaginar os eventos surpreendentes que se seguiriam e o mistério que cercava o estado de sua filha. Ninguém podia imaginar o que viria imediatamente. A moça já tinha dado entrada no hospital há cerca de 2 horas, com o seu misterioso coma. E então, a situação no hospital São Tomé tomou um rumo inesperado. Anthony ainda estava ao telefone com os sequestradores negociando a libertação de sua filha e condições de pagamento, quando um alvoroço irrompeu na entrada do hospital. E adivinha quem era? O morador de rua, aquele do restaurante, e agora estava fazendo um escarcéu no local. Ele gritava com desespero, correndo freneticamente pelos corredores. "Eu preciso ver ela! Eu tenho que vê-la!" Suas palavras ecoavam pelas paredes do hospital enquanto ele buscava freneticamente pela jovem de vestido vermelho. Os seguranças tentaram contê-lo, mas sua determinação era inabalável. O homem se esgueirava e se esquivava deles com uma agilidade surpreendente para alguém em sua condição, continuando sua busca desesperada. "Cadê ela? A moça de vestido vermelho, eu preciso vê-la!" Berrava ele, abrindo as portas dos quartos em uma busca apavorada. O milionário, ouvindo os gritos do homem, aproximou-se da porta do quarto de sua filha, alarmado, e lá estava o sem-teto clamando por Ária. "Cadê ela? Ela está de vestido vermelho!" Ele olhava para todos os lados. Inicialmente, Anthony pensou que ele poderia estar envolvido com os sequestradores. Então, o morador de rua chegou na porta do quarto da moça e a viu deitada. Ele tentou entrar, mas o pai, com uma fúria ardente, indagou. "Quem é você? Por que você está procurando minha filha?" exigiu ele com sua voz carregada de desconfiança. Porém, a resposta do morador de rua foi tão chocante que quase fez aquele pobre pai, em sofrimento, cair. "Eu posso fazer sua filha acordar", disse ele com um olhar penetrante e determinado. Anthony, ainda ao telefone com os criminosos, que a propósito gritavam do outro lado da linha para que ele não ouvisse o sem-teto, ficou paralisado, sem saber o que fazer. Em um ato impensado, ele apenas andou um passo para trás, abrindo espaço para o homem entrar.
O necessitado avançou até a cama de Arya e, com uma expressão de pesar, como se lamentasse a pobre mulher estar naquela condição, se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido. Nesse momento, o quarto dela já estava cheio de gente, o pai angustiado, médicos confusos, enfermeiros atônitos e até o pessoal da segurança que estava perseguindo o maltrapilho. Todos observavam a cena daquele homem falando algo no ouvido de uma mulher em coma, com uma mistura de ceticismo e curiosidade. O que ele está falando? Era o único pensamento que todos conseguiam refletir. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto esperavam por algum sinal de reação. E então, para surpresa e choque de todos, Arya, que até aquele momento estava imersa em um coma profundo, repentinamente acordou e se sentou na cama, sem mais nem menos. Seus olhos, antes fechados e sem vida, agora estavam abertos e cheios de confusão. "Papai?" indagou ela. Anthony, ainda segurando o telefone, esqueceu-se dos gritos dos sequestradores enquanto olhava para sua filha, que milagrosamente havia despertado. As palavras do morador de rua, sussurradas no ouvido de Arya, tiveram um feito impensável. O milionário apenas correu e abraçou sua filha. Naquele momento, a sala se encheu de exclamações e perguntas. O mistério daquela jovem estava intrigando a todos num nível que jamais poderiam explicar. Mas o que aconteceu? Como isso era possível? O que ele havia dito a ela? O que houve naquela noite tão confusa que mais parecia um furdunço? Vamos lá. Para entender a situação caótica, precisamos relembrar algumas informações. Como já mencionado, Arya, como filha de um magnata das finanças, sempre foi um alvo para golpistas e oportunistas. Mas o que ela jamais poderia imaginar é que criminosos extremamente habilidosos já planejavam uma armadilha intrincada para ela. Após descobrirem que ela tinha finalmente ficado solteira, o plano deles era engenhoso e, se tudo desse certo, iria render uma fortuna, além de ser completamente diferente de tudo o que já fizeram antes. Sabe aqueles golpes que todo mundo está acostumado ou já ouviu falar? Pois é, este seria algo tão revolucionário que faria com que eles até pudessem sair nos noticiários como inovadores no mundo dos golpes. Os criminosos bolaram um esquema, acredite se quiser, para hipnotizar a moça, inserindo em sua mente um comando que a deixaria em um estado semelhante ao de um coma, sem movimentos, sem praticamente ter consciência. Nesse estado induzido, ela permaneceria até que seu pai cedesse ao pedido de resgate e lhes entregasse os 2 milhões de dólares. O mais astuto dessa trama era que nenhum exame médico poderia detectar o real motivo de seu coma, já que era uma condição hipnótica. O ponto crucial do plano era colocar a hipnose em ação durante o encontro às cegas. Um dos integrantes do bando se passou por um pretendente interessado no aplicativo de relacionamento. Antes do encontro, os golpistas se reuniram no beco próximo ao restaurante, discutindo os últimos detalhes do plano. Ela diz que vai estar de vestido vermelho. Aí é só chavecar ela e depois dizer as palavras-chave. Ela vai entrar, apagar, parecendo que sofreu um ataque súbito e entrado em coma, explicou um dos criminosos. Ninguém vai desconfiar. E como a gente faz para ela acordar de volta? Perguntou o impostor que se passaria por seu date. Depois que recebermos os 2 milhões, é só dizer o comando para reverter. Não somos idiotas, né? Não vamos dizer acorda. A frase é desperta campo minado. Ela vai acordar como se nada tivesse acontecido. A gente vai ganhar muito dinheiro desse ricaço idiota. E essa garota nem imagina que está sendo enganada. Respondeu com um sorriso malicioso. Só que todo golpe tem um furo, não é mesmo? No caso deles, o que não esperavam era que um simples morador de rua escondido no beco ouvisse toda a conversa. Ele não entendeu completamente o contexto, mas as palavras "desperta campo minado" ficaram gravadas em sua mente. E no instante em que viu Arya, a jovem de vestido vermelho, que havia lhe dado dinheiro, entrar no restaurante, algo lhe disse que ela corria perigo. Não, não, ele pensou, já se apavorando pela moça. Foi por isso que ele começou a bater na porta do restaurante tentando alertar sobre o perigo que ela enfrentava.
e quando viu Arya cair desmaiada, percebeu que precisava agir. Ele viu ela sendo levada para o Hospital Santo Tomé e correu atrás do carro, seguindo-o até o local. Obviamente, ele estava a pé, então demorou um pouco para chegar. Mas o sem-teto sabia que, de alguma forma, tinha que acordar aquela jovem. "Ela tem que acordar", sussurrava enquanto corria. Ninguém jamais poderia imaginar que o destino de Arya estava nas mãos de um homem que a sociedade muitas vezes ignora. Assim que a mulher acordou, o pai foi abraçá-la como se tivesse recuperado algo que achou que tinha perdido para sempre. Minha filha, oh meu Deus, minha filha!" gritou Anthony correndo para sua preciosidade. A jovem, ainda confusa, mas claramente aliviada por ver seu pai, retribuiu o abraço com lágrimas nos olhos. A sala do hospital estava cheia de emoção e alívio. Só que lembra que os golpistas ainda estavam no telefone? Eles, percebendo que seu plano falhou miseravelmente com a mulher acordando, entraram em pânico. O milionário, com a voz firme e que deu medo, ameaçou. "Eu vou encontrar vocês, seus cretinos. Me aguardem." E foi exatamente o que aconteceu. Com a ajuda dos melhores investigadores que ele contratou e usando as pistas das últimas ligações e do aplicativo de relacionamento, eles conseguiram rastrear os criminosos. Em pouco tempo, todos foram capturados e presos por tentativa de estelionato e sequestro. A justiça foi feita e a segurança de Arya estava agora garantida. Só que a história não acabou por aí. Quanto ao morador de rua, que se chamava Matthew, sua ação corajosa e decisiva não passou em branco. Tanto o empresário quanto a jovem ficaram imensamente gratos por ele ter salvo a vida dela. Reconhecendo seu valor e coragem, Anthony ofereceu ao homem um emprego, ser o guarda-costas de sua filha. Era uma virada surpreendente e bem-vinda na vida do pobre coitado que sempre viveu nas ruas. Agora ele tinha uma nova missão e propósito. Matthew, que antes vivia em condições subhumanas, se transformou em um guarda-costas leal e dedicado, além de um amigo íntimo e confidente de Arya. E com o tempo, como era de se esperar, essa amizade floresceu em algo mais profundo e significativo. Apesar de sua aparência antes desgrenhada e maltrapilha, que mal dava para ver suas feições, o homem tinha quase a idade dela. Tinha apenas 34 anos e, além de ser muito bonito, tinha uma personalidade cativante e um coração corajoso. Arya se apaixonou por ele, não só pela sua aparência transformada, mas principalmente pela sua genuína humildade e bravura. Ela finalmente encontrou alguém que a amava pelo que ela era e não pelo que possuía. Realizou o seu maior sonho e ainda provou que, de uma noite bem dramática e quase trágica, sua vida desembocou em um final feliz e inesperado, encontrando o amor verdadeiro de uma maneira que nunca poderia ter imaginado. E Matthew tendo uma nova chance de uma vida cheia de propósito e carinho. E se você gostou dessa história, com certeza esse vídeo que está aparecendo aqui ó, na sua tela vai te emocionar também. E então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias interessantes. E tem um recado para você, uma surpresinha no primeiro comentário aqui fixado. Até o próximo vídeo emocionante. Um beijo! Rapaz que perdeu sua amada mãe não aguenta a dor do luto e berra na sua lápide para ela se levantar. Mas o que ele jamais poderia imaginar que aconteceria era que ouviria sua voz. Félix se aproximava do cemitério carregando um buquê de flores amarelas. O dia estava cinza e nublado, combinando mais com o peso em seu coração do que com a beleza vibrante das flores frescas. Cada passo parecia um esforço monumental, uma batalha contra a tristeza que tentava, em vão, manter controlada. Ele, um jovem de 19 anos, carregava um fardo que parecia grande demais para sua idade. Havia perdido sua mãe.
Ao chegar perto do túmulo, aqueles verticais que ficam em gavetas, o garoto se ajoelhou ao lado da lápide onde sua mãe, Cláudia, havia sido enterrado há pouco mais de uma semana. Suas mãos tremiam enquanto ele colocava as flores no vasinho pendurado que ficava ao lado. As palavras saíam como um sussurro dolorido. "Por que você teve que ir, mãe?" As lágrimas que ele havia tentado segurar começaram a escorrer livremente pelo rosto. O pobre rapaz sentia como se o seu coração tivesse sido arrancado do peito quando perdeu sua amada mãe. A tristeza era esmagadora, uma sensação de vazio que parecia impossível de preencher. Cada letra gravada ali na parede era um cruel lembrete da realidade que ele estava tentando, mas não conseguia aceitar. Pessoas passavam ao fundo, cada uma absorta em sua própria dor e memórias, indiferentes à sua presença. Aquele dia, que deveria ser especial, era agora marcado por uma dor profunda. Era seu aniversário. "Você não podia ter me deixado sozinho", sussurrou, sentindo as lágrimas caírem no chão, misturando-se à terra fina. Félix passava as mãos pelas letras na lápide vertical, como se pudesse, de alguma forma, sentir a presença de sua mãe através do frio mármore. Ele, naquele cemitério vertical, vendo todos os mortos, entes queridos de alguém que foram colocados em gavetas, empilhados uns sobre os outros, sentia seu mundo desmoronar ao ver que sua mãe fazia parte deles. As flores penduradas não conseguiam alegrar o menino que se sentia perdido, afogado em sua própria dor e desespero. "Volta pra mim, mamãe." A angústia era insuportável. Félix estava preso entre a raiva e a tristeza, inquieto e impotente. Não conseguia entender por que tinha que enfrentar essa perda, por que sua mãe tinha que partir tão cedo. Finalmente, a ira e o desespero tomaram conta. O rapaz não conseguiu mais segurar seus sentimentos e, com uma voz carregada de frustração, berrou: "Levanta, mãe! Você já descansou muito!" Aquelas palavras ecoaram pelo cemitério, carregadas de uma mistura de pavor, amor e uma súplica desesperada para que o impossível acontecesse. Félix ficou lá ajoelhado, com o rosto banhado em lágrimas, esperando uma resposta que sabia, no fundo, que nunca viria. Houve um brevíssimo silêncio. Os sons ao redor pareceram suspensos, como se o mundo estivesse aguardando com o garoto a revelação que viria. Porém, de repente, seus olhos arregalaram-se incrédulos, quase saindo das órbitas, quando começou a ouvir algo impossível. "Filho? Oi, meu amor. Não chora, por favor." Era a voz de Cláudia, sua mãe, tão doce e familiar, carregada de ternura. Félix ficou paralisado. Seus olhos, antes fixos no vazio, começaram a buscar freneticamente ao redor, procurando a origem daquela voz. Sua expressão alternava entre incredulidade e desespero, com os olhos esbugalhados refletindo um misto de esperança e medo. Ele girou a cabeça de um lado para o outro, com os lábios entreabertos em um espanto mudo. Cada movimento estava carregado de uma urgência desesperada, como se em algum momento ele pudesse encontrá-la de pé ali ao seu lado. Seus olhos cintilavam com um brilho úmido das lágrimas prestes a cair. Seu coração batia tão forte que ele podia sentir cada pulsação reverberando por todo o corpo, os batimentos ecoando em seus ouvidos. "O que está acontecendo? Isso é impossível", pensou Félix enquanto tentava processar o que ouvia. Seu coração, que em outra circunstância deveria encontrar conforto naquela voz, agora estava apertado pelo pavor. A doçura das palavras de sua mãe, que ele tanto desejava ouvir mais uma vez, soava como um presságio assustador. Afinal, ela estava morta, ué. A sensação de irrealidade tomou conta do jovem, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. "Mãe?" O rapaz chamou.
a voz trêmula e cheia de esperança. Mãe, é você? Ele esfregou os olhos com força, tentando clarear a visão, talvez na esperança de que, ao abrir novamente, encontrasse sua mãe ali, materializada diante dele. Porém, a visão continuava a mesma. Ela não estava lá. O garoto então começou a bater levemente na própria cabeça, como se quisesse acordar de um sonho insano. Mas não, ele não estava sonhando. Lá estava a voz dela, clara como o dia, tão audível quanto qualquer outra pessoa ao seu redor. Ele quase podia sentir a presença de Cláudia, a familiaridade daquele tom que lhe acalmou tantas vezes no passado. A mente de Félix estava em um turbilhão. Sabia que aquilo era impossível. Contudo, ali estava ela, falando com ele como se nunca tivesse partido. Ele queria acreditar que era real, que de alguma forma ela tinha voltado para ele. Mas a razão lhe dizia que isso não podia acontecer, pois a mulher havia morrido há mais de uma semana por causa de um tiroteio policial. Então, como aquilo estava acontecendo? Cláudia era uma policial veterana de 45 anos, dedicada à segurança de todos, especialmente de seu filho Félix. Desde que foi abandonada pelo pai do garoto, ela assumiu sozinha a responsabilidade de criá-lo como mãe solteira e nunca se arrependeu um só dia sequer. A cada dia, dedicava sua vida a criar um homem decente, educado e com o caráter que o pai dele nunca teve. Como policial, evidentemente, Cláudia sempre demonstrou um temperamento forte, decidido e autoritário. Ela não dava mole para Félix, e ele cresceu observando a mãe se esforçar e sacrificar noites de sono para solucionar crimes. O menino se lembrava vividamente das noites em que, ainda pequeno, sentava no colo dela, ajudando-a a analisar pistas e documentos. Esses momentos eram uma mistura de brincadeira e aprendizado, criando um forte laço entre eles. À medida que o rapaz cresceu, Cláudia manteve a firmeza. Ela o colocou em um cursinho preparatório para a faculdade, sabendo que ele tinha o potencial para ser brilhante. A mulher não abria mão de cobrar as melhores notas e o melhor desempenho, sempre acreditando na capacidade do filho. Conhecia a inteligência de Félix e por isso não tolerava preguiça. Quando, por exemplo, ele queria enrolar na cama, ela não hesitava em acordá-lo com uma mistura de seriedade e carinho. "Anda, filho, levanta, já descansou muito", berrava ela na brincadeira, puxando-o da cama com um sorriso firme. O garoto muitas vezes odiava esses momentos de rigidez, mas agora, na sua ausência, sentia falta até desses pequenos confrontos matinais. Cada chamada severa, cada puxão da cama, agora era uma memória preciosa que ele guardava com tristeza. O rapaz chorava pela ausência da mãe, a pessoa que era seu porto seguro. A lembrança de Cláudia o acordando com carinho disfarçado de dureza era um conforto que o pobrezinho nunca mais teria. Sentia um vazio imenso, um buraco em seu coração que nada parecia preencher. A dor da perda era insuportável, e cada lágrima que caía era uma manifestação do amor e da saudade que ele sentia pela mulher. Há algumas semanas, sua mãe estava em uma missão perigosa. Ela investigava uma gangue envolvida em contrabando de narcóticos e Cláudia sempre soube dos riscos. Mas era seu dever e sua paixão proteger a comunidade e livrá-la do mal. Félix sempre a admirou por essa coragem, mesmo que isso significasse passar noites em claro de preocupação. Ele via que o trabalho de sua mãe era perigoso, porém confiava na habilidade e no instinto que ela tinha para superar qualquer desafio. Naquela missão, Cláudia estava determinada a desmantelar a gangue. Ela se infiltrou, coletou informações cruciais e estava prestes a fazer uma grande apreensão. Félix se lembrava de seu último dia ao vê-la sair de casa naquela manhã, com um uniforme impecável e a expressão determinada. Ela lhe deu um abraço apertado e partiu, algo que ele agora desejava nunca tê-la deixado ir.
pois o pior dia de sua vida aconteceu. Cláudia recebeu uma pista anônima que, segundo a ligação para a delegacia, poderia mudar para sempre o rumo da investigação. A adrenalina corria em suas veias enquanto ela se preparava para seguir essa nova trilha. Pobre mulher, mal sabia que estava caminhando para uma armadilha. Os bandidos, astutos e cruéis, armaram um cenário perfeito para emboscar os policiais. Quando ela e sua equipe chegaram ao local indicado, foram recebidos por uma chuva de balas. O som ensurdecedor dos tiros preencheu o ar. Os clarões iluminaram a cena. A troca de tiros foi intensa, uma batalha caótica onde muitos homens ficaram feridos. Cláudia, a comandante corajosa, foi atingida 3 vezes. Os projéteis perfuraram seu corpo, deixando-a gravemente ferida. Porém, mesmo com a dor excruciante, ela manteve-se firme até o fim, tentando proteger sua equipe. Os policiais conseguiram neutralizar alguns dos criminosos e recuar com Cláudia gravemente ferida. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde uma equipe de médicos já a aguardava para uma cirurgia de emergência. As balas se alojaram em locais críticos, tornando a operação extremamente arriscada. E com isso, as chances de sobrevivência eram mínimas. Os médicos se empenharam ao máximo para salvá-la. Enquanto isso, Félix foi informado do ocorrido. Seu mundo desmoronou ao receber a notícia. Pobre garoto. Ele correu para o hospital com cada passo pesado de desespero. Ao chegar, encontrou sua mãe inconsciente, ligada a uma série de máquinas. O menino se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão dela com força e com as lágrimas rolando livremente por seu rosto. "Não me deixa, mãe! Não me deixa!" O coitado chorava, sua voz tomada pela dor. O tempo parecia congelar enquanto ele ficava ao lado dela, observando os sinais vitais oscilarem. Cada bip da máquina era um lembrete agonizante de sua fragilidade. Os dias seguintes foram tortuosos. Félix abandonou seus estudos, deixou de lado toda a sua rotina para permanecer no hospital. Não conseguia pensar em mais nada além da recuperação de sua mãe. Passava horas rezando, implorando a Deus por um milagre. "Por favor, Deus! Por favor!" Repetia ele com os olhos fechados e as mãos unidas em súplica. Cada dia que passava sem melhora era uma nova facada em seu coração. As esperanças que tinha iam se esvaindo lentamente, como areia escorrendo por seus dedos. Os médicos faziam o possível, mas a saúde de Cláudia continuava a deteriorar-se e o filho assistia, impotente, ao corpo da mãe enfraquecer a cada dia. Ele segurava sua mão, sentindo o calor dela diminuir com o tempo. As noites eram longas, repletas de sonhos interrompidos por pesadelos de perda. Até que um dia, quando ele acordou, ainda debruçado na maca, segurando a mão dela, o pobre rapaz percebeu que sua amada mãe tinha partido. Desde que a policial morreu, Félix se afundou profundamente em tristeza. Tudo o que ele queria era ouvir novamente a voz de sua mãe, estar com ela mais uma vez. Sua ausência era um vazio insuportável que ele não sabia como preencher. Os policiais prestaram uma linda homenagem a Cláudia, cumprindo seu desejo de ser sepultada de uma maneira específica, como havia deixado em seu testamento. O funeral foi repleto de colegas de trabalho, amigos e familiares, todos reunidos para honrar a vida de uma mulher corajosa e dedicada. Durante o serviço, muitas histórias sobre a bravura e o compromisso da oficial foram contadas, trazendo tanto lágrimas quanto sorrisos aos presentes. Félix, no entanto, estava em um estado de pavor. Ele mal conseguia processar os acontecimentos ao seu redor. Seus dias se tornaram uma névoa de dor e saudade, se sentindo perdido, como se a vida tivesse perdido toda a graça. A única coisa que ele desejava era poder sentir a presença da mãe mais uma vez, ouvir sua voz, sentir seu carinho. O que Félix não sabia era que Cláudia havia planejado uma última surpresa para ele. Ela, sempre cuidadosa e previsora,
Sabia que seu filho iria visitá-la no cemitério. Sabia que ele não ficaria bem se ela um dia partisse. E por isso deixou algo especial. Então, voltando ao início, onde o garoto estava ajoelhado na frente da gaveta da mãe, incapaz de acreditar que estava ouvindo sua voz, na verdade ele estava ouvindo mesmo. A mulher, com seu sentimento de mãe, antecipou a dor do filho e quis deixar algo para confortá-lo no momento em que ele mais precisasse. Ela havia gravado uma mensagem especial, sabendo que ele a ouviria quando estivesse com mais saudade dela. Cláudia pediu para instalarem um mini alto-falante em sua lápide, que seria acionado por uma frase que eles sempre brincavam. Anda, levanta, já descansou demais. Por isso, quando Félix, parado na frente do túmulo da mãe, disse essas palavras, começou a ouvir a voz doce dela. A surpresa o atingiu em cheio. Mamãe? Ele perguntou, olhando ao redor, tentando localizar a origem do som até perceber que vinha do caixão. A gravação dizia: Oh, meu amor, não chora. Eu sei que não estou mais aqui para você. Sei que jamais poderei te ver formado, te ver conseguir seus sonhos. Não poderei entrar com você no seu casamento. O rapaz chorava e ria ao mesmo tempo, sabendo que ela havia deixado aquilo para ele. Era um consolo ouvir sua voz, mesmo que fosse apenas uma gravação. Sei que não estarei mais presente nos momentos importantes, mas quero que me leve com você para sempre, assim como você esteve no meu coração até meu último suspiro. Eu te amo para sempre, filho. E a gravação se encerrou. O menino se reergueu, secando suas lágrimas e prometendo à mãe que seguiria seu sonho. Agora ele tinha um novo propósito: ser policial. Estudaria incansavelmente para se tornar o melhor agente que o mundo já viu, seguindo os passos dela. Eu vou te honrar, mamãe. Vou achar esses criminosos e vou fazer justiça, murmurou Félix com a determinação brilhando em seus olhos. A dor da perda ainda era intensa, é claro, mas ele decidiu transformar essa dor em motivação. Era a melhor maneira de honrar a memória de Cláudia, dedicando sua vida às pessoas, assim como ela havia feito. Cada lágrima derramada agora se tornava um combustível para sua nova missão. O garoto encontraria os bandidos que tiraram a pessoa mais importante de sua vida e levá-los à cadeia. Félix não iria permitir que o mal prevalecesse. Seria obviamente uma jornada longa e árdua. Entretanto, ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio para garantir que a justiça fosse feita. Sua determinação era inabalável, e ele sentia que a presença de sua mãe o guiaria em cada passo. Félix se levantou, fazendo um último carinho na lápide, sentindo o frio da pedra sob seus dedos, e ao mesmo tempo a sensação calorosa da presença de sua amada matriarca ao seu lado. Era como se, mesmo na morte, Cláudia estivesse ali para apoiá-lo. Tinha certeza de que não estava sozinho nessa missão. E agora o menino sabia que, sempre que precisasse de uma palavra de conforto, podia voltar ao túmulo, dizer as palavras mágicas, e a voz de sua mãe ressoaria como um cântico em seus ouvidos e em seu coração. Com passos firmes, Félix deixou o cemitério. O sol começava a se pôr, pintando uma linda imagem como um sinal de um novo começo. O rapaz se matriculou na academia de polícia e mergulhou nos estudos com uma dedicação feroz, pois para ser o melhor, precisava se esforçar ao máximo. As noites de insônia foram preenchidas com livros de direito, táticas policiais e estratégias de investigação. Ele treinou duro, melhorando seu condicionamento físico, aprendendo a manejar armas e a se defender em combates corpo a corpo. Cada gota de suor era uma homenagem à sua mãe. Cada conquista um passo mais próximo de alcançar a justiça que ela merecia. E dessa forma, depois de 3 meses após se formar como policial e depois de uma intensa investigação atrás da gangue,
Félix finalmente encontrou os bandidos que mataram sua mãe. A captura foi uma operação arriscada, mas o rapaz liderou com a mesma coragem e determinação que Cláudia teria mostrado. Ver os criminosos algemados e levados à prisão trouxe-lhe um misto de alívio e tristeza. Aquilo não traria sua mãe de volta jamais, porém garantiria que eles pagassem por seus crimes. Isso era um passo importante para a paz que ele buscava. Parado diante da lápide, ele falou com voz firme: "Mamãe, consegui. Encontrei os homens que tiraram você de mim. Eu te honrei." A sensação de dever cumprido encheu seu coração, e ele sentiu como se a policial estivesse ali, orgulhosa dele. Agora o rapaz tinha ciência de que seu trabalho como agente estava apenas começando. Haveria um longo caminho pela frente que ele estava preparado para enfrentar. Ele se abaixou, fez um último carinho na lápide e prometeu continuar honrando sua memória. O menino foi embora, pronto para começar uma nova vida, inspirada em sua mãe, a pessoa mais importante de sua existência. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aí na sua tela também vai te surpreender e te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e eu espero você no nosso próximo vídeo.